Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje nós vamos estudar, dando continuidade à nossa série de estudos acerca do verdadeiro pentecostalismo. Nós vamos falar, baseado na lição de número 11, compromissados com a evangelização. Esta lição de número 11, ela está baseado, o texto ou a leitura bíblica em classe, em Marcos 16, 14 a 20. Tem como objetivo geral conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização e como objetivos específicos mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, enfatizar que Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. E nós agradecemos aos irmãos que têm comentado, que têm tido boa receptividade em relação aos nossos vídeos e têm também compartilhado. Bem, o nosso tema do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo, ele tem um compromisso com a evangelização. Aliás, uma das grandes contribuições da igreja evangélica de uma forma geral, e especialmente dos pentecostais, tem sido com a evangelização mundial. Isso é fato inegável, que a evangelização do mundo, ela teve um grande impulso com o ressurgimento do movimento pentecostal moderno. Vamos observar, com base na lição, alguns pontos relevantes em relação ao tema da nossa lição deste próximo domingo. Primeiramente, nós vamos observar que o reino de Deus ele se expande ou ele cresce à medida em que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é um aspecto do reino. O crescimento da igreja universal, ela não acontece com a transferência de membros de uma igreja local para outra, mas sim com a conversão de pessoas, de pecadores, ao Senhor Jesus Cristo. A evangelização ela deve ser uma prioridade da igreja. Vamos definir os termos. O que é evangelização e o que é evangelho? Comecemos por evangelho. O termo evangelho vem da língua grega e quer dizer boas novas, boas notícias. O termo se referia às boas notícias que era levado pelo imperador quando ele iria fazer uma benfeitoria ou levar uma notícia alvissareira em uma determinada região. Os anunciantes, os arautos, iam levar então essas boas novas, esse evangelho, ou evangelho na língua grega. O termo então se referia a uma notícia, a uma boa nova que as pessoas estavam aguardando de forma ansiosa. Às vezes também um preso, condenado ou aguardando o seu julgamento, ele ficava aí em uma cela aguardando ansiosamente qual seria a decisão em relação à sua vida, à sua pessoa. A pessoa que levava então a boa notícia para este preso, ele estava levando o evangelho. Bem, evangelho então era boa notícia na Grécia Antiga. Foi esse termo que o Espírito Santo utilizou para se referir às boas novas anunciadas pelo Senhor Jesus. Então, evangelho é boas notícias de salvação, boas novas de salvação. Evangelização é o ato de comunicar o evangelho, a boa notícia de salvação aos pecadores. Este foi o supremo propósito da vinda do Senhor Jesus a este mundo, morrer pelos pecadores e anunciar as boas novas do evangelho. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo ele fez exatamente isto: comunicar, pregar, anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos evangelizar porque é uma ordem do Senhor Jesus, é um mandamento do Senhor Jesus e é também uma expressão de amor. O mundo jaz do maligno e nós temos as boas novas que o mundo precisa. A relação do pentecostalismo com a evangelização, ela já se vê no Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja audaciosa. Nós observamos que o Pentecoste, ou o dia de Pentecostes, a efusão do Espírito no dia de Pentecostes, contribuiu para a igreja se tornar dinâmica na obra de evangelização.
Nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos que o Dr. Lucas, ele não registra, ele não relata apenas o crescimento da igreja, mas ele relata o crescimento da igreja no poder do Espírito Santo. A igreja alcançou Jerusalém, Judéia, Samaria e chegou aos confins da terra do mundo de então. Este é o relato do livro do Atos dos Apóstolos. Nada impedia a igreja na sua trajetória de pregação do Evangelho. Nem ameaças, nem cadeias, prisões, algemas, leis, nada poderia deter a igreja. A igreja avançava. Era então a pregação do Evangelho da igreja primitiva. Nós somos então uma continuidade da igreja primitiva e por isso nós devemos então pregar também o Evangelho. Sobre o compromisso da igreja com a evangelização, especialmente do movimento pentecostal, se você tiver acesso a este livro, leia Missões na Era do Espírito Santo, como a fé pentecostal pode ajudar a igreja a completar a evangelização do mundo. Esta obra, ela nos mostra de que forma a fé pentecostal, ela pode contribuir muito com a evangelização do mundo. Isto é fato inegável. Mesmo os inimigos do movimento pentecostal não podem negar que a fé pentecostal, que a obra pentecostal, que o pentecostalismo, ele deu uma contribuição enorme para a obra de evangelização mundial. E é isso que John York, ele mostra neste livro. Nós podemos fazer missões e fazer missões na era do Espírito Santo, que é a era que nós estamos vivendo. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, impulsionou a igreja do Atos dos Apóstolos para abrir as portas e alcançar o mundo com a pregação do Evangelho. Isso mostra então a diferença que isto faz. O batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. Isso gera um hábito devocional intenso na vida das pessoas que são revestidas do poder pentecostal e também acendem uma chama missionária no coração daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, desenvolvem hábitos devocionais intensos e assim se realiza a obra missionária. Portanto, o pentecostalismo não é somente determinadas práticas que muitas pessoas às vezes criam um estereótipo em relação ao movimento pentecostal. Há práticas bizarras. Enfim, o movimento pentecostal é também e acima de tudo compromisso com a evangelização mundial. Bem, o comentário da nossa lição na segunda parte nos diz que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. O Senhor Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Esta é a nossa teologia bíblica e também pentecostal. Nós sabemos, e aqui é um momento para o professor abordar isso, no entanto, você deve ter cuidado, pois não é este o enfoque geral da lição, né? O enfoque da lição é a evangelização. O comentarista toca nessas questões porque é uma questão teológica que tem implicação com a evangelização, que é a questão da expiação, se ela é limitada ou ilimitada. Bem, o comentarista ele aborda então na segunda parte, respondendo à pergunta por quem Jesus morreu. Existe uma crença que está relacionada ao que se chama então de expiação limitada e a outra que é a expiação ilimitada. Segundo a expiação limitada, é a ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. A expiação ilimitada significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse é o ensino bíblico e é o ensino que nós pentecostais esposamos. Essas discussões teológicas a respeito deste assunto, elas se intensificaram a partir das disputas de Jacó Armínio, no ano de 1560 e 1609, foi a época que ele viveu, e Francisco Gomaro, que viveu entre 1563 e 1643. Ambos teólogos e professores da recém-fundada Universidade de Leiden, Holanda.
Os remonstrantes ou protestadores, o termo vem do latim medieval remonstrare, que significa protestar, expor, manifestar, era o grupo apoiador de Armínio, que deu continuidade ao seu ensino e estruturou a ideia arminiana. São os 5 pontos da chamada remonstrância, ou opinião dos remonstrantes. A. Livre-arbítrio ou capacidade humana. B. Eleição condicional. C. Redenção universal ou expiação geral. D. Resistência possível ao Espírito Santo. E E. Decaimento da graça. Esse documento era um protesto contra os 5 pontos supralapsarianistas, conhecido pela sigla TULIP, que está relacionado à depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O Sínodo de Dort foi convocado pelos Estados Gerais da Holanda em 1618, quando já não existiam os fundadores dos respectivos polos de opinião. Jacó Armínio morrera em 1609 e João Calvino bem antes, em 1564. Isso significa que o calvinismo, conforme o conhecemos, não foi produzido por João Calvino, nem foi um resumo das institutas. Há muitas discussões ainda hoje sobre o assunto. Muitos calvinistas, historicamente e hoje, não afirmam a expiação limitada, mas sim confirmam uma forma de expiação ilimitada. O Sínodo se posicionou contra a remonstrância. Segundo Richard Miller, não há associação histórica entre o acrônimo TULIP e os cânones de Dort. O uso do acrônimo TULIP resultou em uma restrita, se não errônea, leitura dos cânones de Dort, que levou a entendimentos confusos da tradição reformada e da teologia de Calvino. Dada essa explicação, então, é uma explicação apenas introdutória e também teológica, das questões que envolveram, embora essa história seja bem mais longa, nós estamos sintetizando. Caro professor de escola dominical, você deve ter muito cuidado aqui para que este tópico da lição não venha tomar todo o tempo da aula. Aqui apenas é para mostrar como a nossa fé pentecostal, e especialmente nós das Assembleias de Deus, nos posicionamos teologicamente em relação à questão por quem Jesus morreu, que é uma questão teológica que tem implicações também na obra de evangelização. Portanto, nós cremos na expiação ilimitada. Nós cremos que Jesus morreu por todos. É a expiação ilimitada. A salvação está disponível a todas as pessoas e em todos os lugares, mas elas precisam crer em Jesus. Então, a expiação é ilimitada, embora a aplicação seja limitada àqueles que creem, confessam e professam a fé no Senhor Jesus. Portanto, não devemos confundir a obra da salvação ou confundir a redenção com a aplicação da redenção ou da salvação. Jesus morreu por todos, mas a aplicação é somente aqueles que o recebem e o aceitam por fé. Ela se torna eficaz para aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor de suas vidas. Então, a limitação está relacionada à aplicação e não à redenção em si. Bem, prosseguindo, na terceira parte do nosso comentário, nós temos a evangelização local e transcultural. A igreja tem um compromisso com a evangelização, tanto local quanto transcultural. A igreja tem uma responsabilidade local de evangelização. É a igreja evangelizar o seu bairro, a sua cidade, a sua rua, a sua área de atuação, o local onde ela está. Mas a igreja também tem um compromisso transcultural. Trans é uma palavra que quer dizer além. Transcultural, além da nossa cultura. A igreja também tem um compromisso com a evangelização em regiões que estão além da nossa cultura ou diferentes da nossa cultura. É a evangelização transcultural. A igreja, então, tem este compromisso. É as missões transculturais, é a obra missionária, que a igreja primitiva tinha um compromisso e a igreja odierna também deve ter.
Falemos agora sobre os desafios da evangelização. Nós temos desafios enormes em relação à evangelização. Eu vou enumerar alguns deles. Um dos desafios que nós temos em relação à evangelização é o desafio da explosão demográfica. O número da população cresce assustadoramente e, às vezes, o crescimento da igreja não consegue alcançar esse crescimento populacional. Outro desafio que nós temos é o desafio dos grupos marginalizados. Quando eu falo grupos marginalizados, eu falo de mendigos, de prostitutas, de homossexuais e etc. Grupos que vivem à margem da sociedade. É um desafio da evangelização. O que dizer da evangelização de crianças? Quando nós falamos em evangelização, às vezes nós pensamos tão somente em adultos, mas precisamos também pensar na evangelização das crianças. Como está o evangelismo infantil em sua igreja, em sua congregação? Onde estão nossas crianças? Satanás também tem como alvo as crianças, e principalmente nos dias atuais, que muitas crianças e adolescentes estão enveredando pelos caminhos tortuosos do pecado, a evangelização infantil. O que dizer também da evangelização de elite, elite intelectual, elite política, elite em todos os sentidos, elite, o compromisso, o desafio da evangelização de elite. Esse é um desafio enorme. O que dizer do desafio da evangelização de seitas? Precisamos de métodos adequados, precisamos de pessoas vocacionadas, dispostas e dedicadas para a evangelização de seitas. As seitas crescem assustadoramente. A evangelização de seitas é um desafio também para a igreja odierna. O que dizer da evangelização urbana? A nossa sociedade está se urbanizando cada vez mais. As populações estão saindo de zonas rurais e indo em massa para as regiões urbanas, grandes cidades, regiões cosmopolitas, regiões urbanas enormes, são desafios para a evangelização. Pensemos então nestes desafios, o desafio da urbanização. O que dizer também de outros desafios que nós temos? São enormes o número de desafios que nós temos. Nós poderíamos enumerar muitos outros, talvez alguns estão vindo à sua mente. O evangelismo, por exemplo, de universitários. O evangelismo de universitários é um desafio também enorme que a igreja tem diante de si. A evangelização de grupos universitários. Portanto, os desafios são enormes que a igreja tem diante de si. Pensemos então nestes desafios. A vinda de Jesus, ela se aproxima de forma célere. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo de forma assustadora e isso nos mostra que nós devemos então avançar na obra de evangelização. Os pentecostais tiveram em nosso país e no mundo uma marca indelével da evangelização. Esse foi sempre uma marca dos pentecostais, a evangelização dinâmica, pujante, agressiva, entre aspas. Eu falo agressiva no sentido de não ficar esperando passivamente, mas ir até onde os pecadores estão. No entanto, nos últimos anos arrefecemos a nossa obra de evangelização. Os pentecostais arrefeceram a obra de evangelização. Precisamos intensificar, precisamos manter o ardor evangelístico e missionário da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nós possamos, como movimento pentecostal, estarmos atentos então a esses desafios que nós temos diante de nós e a vencermos esses desafios. Hoje nós temos muitos meios à nossa disposição, como a era digital, por exemplo. A igreja primitiva não estava na era digital e nós estamos na era digital. Portanto, nós temos muitos recursos para nós alcançarmos o mundo com a pregação do Evangelho. Portanto, que você possa pensar nisto, você possa refletir nisto. Qual o objetivo de ser batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas? Não é somente para fazer parte do grupo de rol de privilegiados, mas, acima de tudo, para ter um compromisso com a obra de evangelização.
Aqui pensemos onde estão os milagres. Uma das marcas da igreja primitiva eram os milagres que acompanhavam a pregação do Evangelho. O que dizer, por exemplo, da história do pentecostalismo brasileiro, cujas atividades evangelísticas foram marcadas por milagres, como as cruzadas Bernard Johnson, por exemplo, que foram marcas profundas do evangelismo pátrio em nossa nação, que eram acompanhadas de milagres. Lembremos desses momentos que marcaram a nossa igreja e o movimento pentecostal. Não basta ter cruzadas evangelísticas. As cruzadas evangelísticas e o evangelismo em massa, ele precisa ser acompanhado de oração e precisa também ser um trabalho bem elaborado, bem feito, para que assim possa alcançar os resultados e seja acompanhado também de milagres. O que dizer também do evangelismo pessoal, casa por casa? Onde estão os pentecostais que vão casa por casa como vão às seitas? Aonde está, por exemplo, os plantadores de igrejas? Onde estão os evangelistas, os plantadores de igreja, que também sempre foi uma marca do movimento pentecostal? Portanto, vamos atentar para isso, o uso também da literatura, o uso da literatura como ferramenta de evangelização. Os pentecostais também tiveram os pentecostais históricos tiveram essa marca em relação ao uso da literatura, como o Jornal Mensageiro da Paz, por exemplo, que marcou a nossa denominação. Portanto, prezado professor de escola dominical, converse com os seus alunos, dê oportunidade para eles relatar suas experiências evangelísticas. Aqueles que não tenham feito, que eles possam se refletir acerca disto. Pergunte para os alunos qual tem sido a postura evangelística deles. Eles têm evangelizado no seu ambiente de trabalho? Eles têm evangelizado os seus familiares? Eles têm utilizado as redes sociais para evangelizar? Eles têm comunicado o Evangelho? Reflita com eles e ore para que a chama evangelística e missionária seja despertada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta, então, é a nossa lição de hoje, a nossa lição de número 11, compromissados com a evangelização. O verdadeiro pentecostalismo, ele tem um compromisso com a obra de evangelização. Que você possa refletir nisto e que possa também ajudar a tirar aquele estereótipo que o movimento pentecostal são somente práticas bizarras. O movimento pentecostal autêntico, como nós temos estudado nesse trimestre, ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com o Evangelho, ele tem compromisso histórico, ele tem compromisso com a obra de evangelização. Que você possa, então, prezado professor, realçar estes elementos importantes. Bem, então, concluindo, nós podemos relembrar. Defina evangelho, defina a evangelização, mostre que a evangelização é a tarefa principal da igreja, foi assim na igreja primitiva. Apresente a questão doutrinária que nós esposamos, o movimento pentecostal esposa, que é que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Cuidado para não deter muito nesse ponto em detrimento dos outros. E, em terceiro lugar, enfoque a evangelização local e transcultural da igreja. Apresente os desafios, mostre também, se for possível, além dos desafios que nós temos da evangelização, do compromisso de nós retornarmos às nossas práticas e ações evangelísticas que sempre marcaram e caracterizaram o movimento pentecostal. Portanto, que Deus o abençoe. Eu aproveito nesse momento para orar juntamente com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos neste momento, Senhor, pela evangelização mundial, a evangelização local, que nós, cheios do Espírito Santo, e que a Igreja, Senhor, do Senhor Jesus, possa estar compromissada com a pregação do Evangelho. Desperte cada aluno e cada professor de escola dominical para ser e estar compromissado com a obra de evangelização. Que a igreja tenha poder, capacitação para pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Todos aqueles que estão me vendo, me assistindo neste momento,
que sejam alcançados com a tua bênção e que esse vídeo não seja um simples vídeo, mas que venha contribuir para despertar no coração de cada aluno, de cada professor, o compromisso com a obra de evangelização. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, prezado professor, prezado aluno da escola dominical. Compartilhe esse vídeo, mande para o grupo da igreja, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.